Eu tava pensando num assunto dias atrás e eu quero falar com você sobre esse tema relevante, que é o medo que paralisa. Muitos de nós temos muitos medos e esse medo em específico se trata do medo do julgamento alheio. O medo do julgamento é um dos principais bloqueios para o nosso crescimento pessoal. A gente fica travado com medo da crítica e então a gente não consegue progredir na nossa vida e alcançar então o nosso verdadeiro potencial. O medo da crítica pode influenciar diretamente nas suas tomadas de decisões, em boa parte na sua própria autenticidade. O medo da crítica ele mexe diretamente em quem você é, o modo como você se comporta, justamente um comportamento de esquiva por medo da crítica de outras pessoas que estão ao seu redor, no mesmo ambiente ou contexto em que você está inserido. Mas aí tem um ponto muito importante. Por que será que a gente se preocupa então com a opinião das outras pessoas? O primeiro ponto aqui é o aspecto evolutivo. No passado, ser aceito por um grupo era uma questão de sobrevivência. Leva seu pensamento um pouco lá para trás, ou bastante lá para trás na verdade, e pensa nos nômades. Antigamente, essas pessoas viviam em grupos, vários grupos distintos, porque garantia sobrevivência. E nesses casos, a exclusão social significava perigo. O indivíduo sozinho não conseguia se proteger muito bem dos perigos, caçar, então procurar mantimentos e se manter sobrevivente naqueles contextos. Além do aspecto evolutivo, a gente tem também o contexto social. Desde crianças, a gente é ensinado a buscar validação, elogios, aprovação dos pais, notas altas, padrões sociais, e tudo isso tem uma ligação direta com a nossa aparência perante a sociedade. Então a gente está falando aqui de ter e possuir bens materiais e de sermos pessoas então com condições sociais melhores ou aparentar ter condições sociais melhores. Além do aspecto evolutivo, do condicionamento social, a gente tem a teoria do self e da identidade social. O nosso senso de identidade é moldado pela percepção das outras pessoas. Nós só somos quem nós somos por conta dos outros. Nós precisamos de outras pessoas, mas até certo ponto. Quando passa desse ponto normal e começa então a ser a parte da crítica que nos move, estamos vivendo então segundo a opinião dos outros e não sobre a nossa própria perspectiva. Então, quanto mais frágil for esse senso de percepção, maior a dependência da aprovação externa então nós teremos. Entende como é uma questão de saber até onde vai o limite da sua relação humana e de como a opinião dos outros é importante para você? Não quer dizer que você deve ignorar a opinião dos outros, mas existe um ponto saudável, um ponto normal do que a gente deve aceitar então da opinião e da crítica das outras pessoas, entende? E aí, falando desse contexto social, é importante frisar que o contexto social que a gente vive tem um grande impacto direto na nossa saúde e bem-estar mental. É muito importante falar sobre isso. Pessoas que têm um grande medo da crítica alheia ou têm problemas com a crítica alheia podem desenvolver, por exemplo, uma ansiedade social. O medo excessivo da crítica pode levar à evitação de interações e oportunidades. Existem pessoas que têm ansiedade social e é exatamente este o grande ponto, o medo da crítica alheia. Outro ponto importante que impacta a saúde mental é o perfeccionismo e a autocensura. O receio da reprovação pode gerar um padrão de autoexigência irrealista, entende? Você começa a exigir de você muito mais do que aquilo que você consegue entregar para você nesse exato momento. Você entende então que é o medo excessivo das críticas, essa autocobrança irreal que você tem sobre você, você junta essas duas coisas, então você tem uma receita perfeita para gerar algum tipo de ansiedade ou um adoecimento da sua saúde mental. Outro ponto também do contexto social é então a síndrome do impostor. A crença que temos de que não somos bons o suficiente pode ser reforçada pelo medo de sermos julgados. Então você entende que o medo de ser julgado te gera uma série de pensamentos, que te gera uma série de emoções negativas. Essas emoções negativas podem te levar à ansiedade e a ansiedade vai reforçar então esses outros pensamentos e reforçar essa sua crença de incapacidade que gera mais pensamentos automáticos, e isso é um grande ciclo sem fim. E por inúmeras vezes repetidas por um longo espaço de tempo, vai te gerar com certeza uma ansiedade, vai te gerar então a síndrome do impostor, por exemplo, ou outros tipos de problema que você pode ter ao enfrentar interações sociais e contextos sociais. Como você vai então superar o medo do julgamento? Desenvolva primeiro a autoconfiança. Quanto mais você conhece o seu valor, menos depende da validação alheia. Eu já falei em outros vídeos sobre valores. Você reconhecer os seus valores, entender a sua personalidade e o seu caráter. Isso vai te dar uma base muito sólida para enfrentar muitos problemas, tomar as rédeas da sua vida e principalmente não se importar com a opinião de outras pessoas, pois você será uma pessoa autoconfiante e isso já é o suficiente para você. A exposição progressiva pode te ajudar também. Pequenas interações sociais com algumas pessoas em alguns ambientes diferentes ajudam a reduzir a sensibilidade ao julgamento alheio. Você vai perceber que no fim das contas, muito do que você pensa a respeito da crítica de outras pessoas nada mais é do que pensamentos da sua própria cabeça. E eu sempre vou dizer isso aqui: a sua mente te conhece melhor do que ninguém e ela vai te pregar peças. E se você tem medo da crítica, é justamente aí que ela vai pregar a peça em você, acreditando então que o julgamento das pessoas está acontecendo a todo tempo, quando na verdade não tá. O terceiro ponto aqui para você superar o medo então das críticas das pessoas é a reestruturação cognitiva. É importante
importante a gente mudar a forma como nós interpretamos as críticas. Nem toda crítica é um ataque. Muitas são apenas projeções do outro. O ser humano ele tem essa grande característica de projetar as suas ideias em outra pessoa. E aí, quando você projeta, você acredita piamente que aquilo que você está projetando é verdade, sem ter um conhecimento prévio de verdade do que é. Algumas críticas são sim críticas construtivas que vão te ajudar. Então, quando você passa por essas etapas, desenvolvimento de autoconfiança, exposição progressiva e reestruturação cognitiva, você começa então a entender quais são as críticas que você deve absorver e quais as críticas você deve jogar fora. O último ponto aqui então, para te ajudar a superar o medo, é o foco interno versus o foco externo. Em vez de pensar como os outros te veem, concentre-se apenas no que você quer construir para si mesmo. Quando você sabe quais são os seus objetivos, os seus valores e aquilo que você quer da vida, a crítica alheia ela não tem um valor sobre você, pois você entende que o que realmente tem valor é aquilo que está dentro de você e tudo aquilo que você tem como objetivo de vida, que vai te trazer então um crescimento. Tenha então a liberdade para ser autêntico. Seja você, seja original. Foi como eu disse no último vídeo, seja original. Eu sempre pergunto, você é autêntico? Você de fato está vivendo de acordo com as suas ideias, os seus objetivos, os seus valores? Você está vivendo de acordo com o seu caráter? Sempre haverá críticas, não importa onde você está, quem você é e onde você mora e o que você tem. Aprender a lidar com elas é o que diferencia quem vive para agradar os outros e quem vive para agradar a si mesmo. Lembre-se sempre, você é o protagonista da sua vida. E aí eu te pergunto, vou chegar até pertinho para falar com você. Quem é que controla a narrativa da sua vida? Você ou o medo do julgamento? Eu te vejo no próximo vídeo.